Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, gente. Bom dia. Rodrigo. Oi, André. Bom dia. Ana Carla. Gente, que gostoso começar a ver vocês direto aqui. Deu uma travada. Não, agora foi. Ver as mesmas pessoas entrando. Isso é tão bom. Tão bom. A gente acaba ficando amigo, né? Bom, deixa eu só dar um tempinho para o povo entrar. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre respiração. E eu gosto sempre de levantar questões e conversar sobre essas questões, né? É aquela história, eu não estou aqui para falar, não, é assim ou é assado. Eu acho que o importante é a gente conversar sobre o assunto e ter bom senso por todas as coisas que a gente faz, com todas as coisas, né, que a gente faz na vida. Então, eu acho que é importante a gente sempre estar conversando com as pessoas, porque às vezes uma verdade para mim não é uma questão para outras pessoas, né? Então a gente tem que pensar o tempo todo nisso. Ontem à noite, por exemplo, eu estava tão cansada, gente, tão cansada, que eu vim aqui para a live, eu sentia a minha respiração curta, sabe? Estava cansada. Bom dia, Lene. Impressionante como a gente... E eu tenho um domínio da respiração, eu controlo bem a respiração, mas eu estava muito cansada ontem, muito. Tomei uma chuveirada antes da live, porque eu falei, deixa eu dar uma acordada, porque vocês não merecem. A gente se propõe a fazer as coisas, vamos fazer direito. Aí tomei um banho, fiquei com uma cara nova e tá tudo bem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre respiração, sobre as questões todas relacionadas à respiração, como é que é a melhor respiração, qual é a respiração mais correta para trabalhar, o que facilita a nossa vida com a respiração, né? Fazendo a respiração mais correta. Oi, Brian. Oi, meu menino. Enfim, vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando a gente nasce, a gente vê o bebezinho, a barriguinha do bebezinho fica mexendo, né? A gente vê que a respiração está acontecendo ali embaixo. E é muito bonitinho porque a gente vê que o que acontece? Quando ele infla, né? Quando ele coloca o ar para dentro do corpinho, a barriguinha mexe. Por quê? O diafragma, né? Vamos imaginar que o nosso diafragma, acho que vocês devem ter visto, até eu tenho uma imagem muito bonita de diafragma, vou ver se eu acho aqui para vocês e mostro. O diafragma, ele é um músculo que fica nessa posição. Quando a gente respira, ele é puxado para baixo, né? E aí, normalmente, a gente empurra os nossos órgãos para baixo e a gente infla os pulmões, né? A gente faz uma pressão negativa, a gente dá espaço para ter ar dentro do corpo e o ar entra, né? Então, é uma questão de pressão negativa dentro do corpo e a gente puxa o ar para dentro. Quando a gente vai expirar, o nosso diafragma relaxa. Então é engraçado, a gente faz o seguinte, quando a gente relaxa a musculatura do diafragma, dá uma sensação que é o diafragma que está fazendo a força de expulsão do ar. Mas não é, né? O que acontece é que a barriga, né, os abdominais, os reto-abdominais e as costelas, elas que vão fazer os intercostais, enfim, tem um monte de músculos, inclusive os costais, eles que vão fazer essa força para o ar sair, tá? Então a gente, na verdade, a força do diafragma é só de inspiração. Então é engraçado quando a gente fala assim, respira com o diafragma não respira, tá? Diafragma, ele puxa, a gente puxa esse diafragma para baixo e aí a gente consegue ter um aumento dessa cavidade torácica e aí a gente consegue fazer essa inspiração legal. O que acontece com o tempo, né? Bom dia, a gente começa a respirar mais aqui em cima. Quanto mais trabalho a gente tem, quanto mais ansiedade a gente tem, quanto mais, enfim, quanto mais vida a gente tem, a gente começa a respirar aqui em cima, tá? Então começam aquele bando de relações com questão de respiração. Quanto melhor a gente respira,
quanto mais programada e organizada a nossa respiração, mais a gente dá conta de exercer os nossos trabalhos, né? Então, a respiração costo-diafragmática abdominal... Bom dia, Leilane. Super fono, querida. Quando a gente respira com as costelas, né, a gente aprende a mexer essa musculatura intercostal, tá? É aprendida. Ela não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer, tá? Então, quando a gente faz essa inspiração aqui e a expiração aqui, vocês veem que essa musculatura aqui embaixo do peito, ela amplia e ela volta, tá? A gente consegue fazer essa musculatura acontecer. Mas olha que interessante, quando a gente consegue organizar esse músculo, né? Esses músculos todos aqui, olha só. Eu vou deixar aqui aberta e tô falando, tá? A musculatura tá aberta, ó. Toda a costela continua aberta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou soltar agora, tá? Então, a gente tem um controle dessa musculatura independente da respiração. Quando a gente consegue controlar a inspiração, abrindo a costela, a gente ganha muito espaço. E quando a gente vai expirar, a gente traz um controle dessa musculatura, um controle dos reto-abdominais, um controle muscular para a gente soltar o ar da maneira adequada. Por isso que é tão importante aprender a respirar direito, certo? Então, e não é direito, é uma forma que facilita a nossa vida com relação ao trabalho, né? Então, quando a gente começa a respirar muito curtinho, fazer... O que acontece com a gente? A gente consegue pegar pouco ar dentro da gente, a gente faz uma pressão infraglótica gigante, empurra a nossa laringe para cima e a gente começa a ter uma voz muito mais aguda. Aí ontem, por exemplo, eu atendi um rapaz que falou assim para mim, engraçado, Lu, uma voz super grave. Aí ele falou assim, engraçado, toda vez que eu tô mais ansioso, a minha voz vai pro agudo. Então, na dublagem, por mais que eu tenha uma voz grave, essa voz vai sair mais aguda. Então, eu não consigo modular minha voz do jeito que eu quero. Por quê? Ele não controla a respiração, ele não controla as emoções. Gente, eu vou falar isso a vida inteira. Voz é emoção, tá? Quando a gente está cansado, ansioso, nervoso, qualquer coisa do gênero, a gente vai respirar mais curto, tá? A gente vai fazer essa respiração aqui em cima e começa a não controlar aqui embaixo. Respirou aqui em cima, a gente vai ter que fazer novos aportes de ar, né? Vai ficar o tempo todo tendo que tomar ar para continuar falando, porque não tem ar suficiente dentro da gente para continuar falando. Isso causa, na verdade, ocasiona... Sabe aquelas pessoas que falam muito rápido? Muito rápido. Normalmente elas têm respiração curta. Porque quando a respiração é superior, a gente vê... O corpo entende que não tem muito ar e ela tem muita coisa para falar. Então, toma ele de correr para falar tudo dentro daquele ar, tá? Então, a gente observa que pessoas que falam muito rápido têm respiração curta. Se você melhora a respiração da pessoa, né, faz uma respiração mais comprida, mais completa, o que acontece é que a pessoa começa a falar mais devagar também, tá? Coisas do gênero, eu tô muito ansiosa, vou entrar em algum lugar, a voz não vai me obedecer. Se a gente para e respira, a gente vai trazer essa voz para o lugar certo. Então a gente tem que pensar o tempo inteiro em como respirar, de que forma respirar e fazer exercício diário. Não adianta deixar para fazer exercício respiratório na hora de trabalhar. Aí as emoções tomam conta, tá? Quando a gente quer um bom trabalho respiratório, tem que fazer todo dia. É igual o treino. Eu quero ser maratonista. Vamos lá. Então, o que eu preciso fazer para ser maratonista? Não é simplesmente ir começar a correr que nem louca, né? Todo dia. Não, eu vou correr maratona na semana que vem e não treino nada. Gente, um maratonista, ele precisa treinar todo dia, correr um pouquinho todo dia, sei lá quanto, todo dia. Ele tem que ir para academia fazer treino muscular de fato, para aguentar o tranco de correr várias horas. Não, Marcela, a respiração correta é para ser usada todos os dias, treinada todos os dias, entendeu? Porque senão, você vai deixar para usar ela só na hora, você não vai saber, você não está treinada, amor, entende? É isso que eu digo, se você é uma pessoa que quer ser uma profissional em alguma coisa, a gente tem que treinar todo dia. Gente, fisiculturista, ele não vai simplesmente para competição, né? Ele vai treinar todo dia, ele vai lá todo dia fazer os músculos terem aquela organização muscular para ficar super bonito, não sei o que, e depois fazer a competição. O maratonista é a mesma coisa, ele vai correr na praia, ele vai correr na academia, ele vai correr para que no dia da maratona ele consiga
trabalhar bem os músculos dele, a respiração dele, né? Então a gente tem que pensar que não dá para a gente deixar o acaso levar a gente. Um profissional tem que treinar todos os dias tudo, né? Olha, vocês como artistas, tá? Vamos pensar o artista. Ele compreende o texto, ele decora o texto, ele organiza o corpo, ele tem que entender como é que é esse personagem. Estou falando de artistas de TV e de teatro, tá? Ele tem que organizar a vida dele como artista para ele conseguir fazer o papel, primeiro. Segundo, ele tem que treinar a respiração, ele tem que entender a voz que ele vai fazer naquele personagem, porque a imagem da voz dele tem que combinar com o personagem, né? Imagina, eu vou fazer uma guerreira com uma vozinha aqui em cima, entendeu? Não combina, tá? Então a gente tem que fazer uma imagem, não que não tenha, gente, é tudo muito caricato, né? É tudo muito, a gente tem caixinhas, né? Então a guerreira tem que ter uma voz forte, o ratinho tem que ter uma voz fraquinha, coisas desse gênero, entende? Então a gente tem que pensar que a gente tem que ter tudo organizado anteriormente para que a gente, na hora que consiga entrar, subir no palco, ir para frente da televisão, a gente consiga organizar tudo de uma forma lúdica. Você simplesmente deixa seu corpo ir, você dá uma alongada, aquecida e vai, tá? Não dá para deixar o acaso levar a gente, as emoções da gente. Respiração impacta na voz. Puxa, um absurdo, Brian, um absurdo. Você não tem noção. Então, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, eu conto sempre essa história. O Renato Cantarino me liga, fala: Lu, daqui a 5 minutos você entra para dar uma entrevista na Rádio Globo? Eu falei: claro. E quem ia me entrevistar era Roberto Canásio, que eu adoro. Só que Roberto é uma pessoa que ele fala, ele conta a vida dele, não sei o quê, né? Aquela coisa, ele é super interativo e tal. Eu falei: bom, vai falar sobre o quê? Ele falou: não, ele quer saber sobre choque térmico. Beleza. E aí eu cheguei e falei: bom, deixa eu dar uma olhada aqui no que eu preciso falar, né? E aí comecei a fazer vários tópicos, né? Tem que falar isso, tem que fazer aquilo, porque enfim, fiz um cronograma de tudo que eu precisava contar, falar para ele. E eu tinha 3 minutos só para falar. Bom, o Renato falou assim: olha, Lu, então tá bom. Então daqui a 5 minutos eu ligo para você, fica perto do telefone, que você entra direto na rádio, na hora do programa. Eu falei: tá bem, que bom, nem vou precisar ir até a rádio, né? E aí, gente, foi muito engraçado. Eu comecei a ficar ansiosa, e era de manhã, e eu comecei a ficar ansiosa. Bom, chegava o Natal e não chegava a hora da entrevista, e eu escrevi todas as coisas que eu precisava falar, não deixar de falar, e aí foi engraçado, porque a hora que ele atendeu o telefone, ele falou: oi, aqui é Roberto Canásio, tudo bom? Fala, Luísa Catoira, como vai? Agora é a nossa entrevista com a Luísa Catoira, fonoaudióloga e tal. Aí eu só falei: oi, Roberto! Gente, minha voz estava tão aguda que eu me ouvi, eu tomei até um susto. Porque o que aconteceu? A respiração estava curta, eu estava ansiosa, subiu, fez uma pressão na laringe, né? Faz uma pressão infraglótica tão grande que a laringe sobe. Laringe alta é laringe aguda, tá? É esticada, tensa, esticada, laringe, a respiração lá em cima. Eu falei: eu não vou dar conta. Aí o que eu fiz? Enquanto ele continuou me apresentando o programa e tal, eu respirei lá embaixo, parei, ninguém estava me vendo, né? Não, eu parei, respirei, falei: se concentra. Aí eu continuei falando: oi, gente, tudo bem, Roberto? E aí sim eu trouxe a autoridade para minha mão, né? A autoridade de quem estava falando sobre uma questão de fato de voz. Eu estou falando, eu sou uma fonoaudióloga que trabalha com voz profissional, vai falar sobre choque térmico e vem com uma voz lá em cima completamente descoordenada, completamente desorganizada. Falei: gente, nossa, gente, vocês não têm noção. Eu acho que essa entrevista está em algum lugar, eu vou ver até se eu acho reposta. Porque, inclusive, quando ele foi internado, eu até repostei essa entrevista, que foi ótima, foi deliciosa, foi um papo super bom. E eu acho que é importante a gente ter o tempo todo esse controle das emoções. Teve um outro caso de uma moça que ela ia fazer um teste para malhação. E aí fiz todo o trabalho com ela, de voz, ela estava com uma fenda e tal. A gente organizou, tal, e ela estava muito rouca, vocês não têm noção. Aí, quando ela foi chamada para malhação, a voz já estava em ordem. Então ela estava treinando todo dia, super organizada, sabe? Aí foi muito engraçado porque ela chegou lá na televisão e tinha muita gente que ela conhecia, né? Um monte, assim, sabe aquelas... Ator já de 300 anos de carreira. Todo mundo naquela sala, ela olhou e falou assim: meu Deus do céu, e eu começando, como é que vai ser isso, né? Começou a ficar nervosa, claro, tinha que se expor, né? Tinha que, enfim,
estar no ambiente e ainda ia ser avaliada. Gente, é muito ruim a gente ser avaliado, né? A gente não sabe quem é que vai avaliar a gente, né? Eu sou banca em audição, no Sesgra Rio, por exemplo, eu morro de pena das pessoas, eu vejo o nervoso das pessoas, o quanto vocês falham por causa de ansiedade. Então é muito engraçado, porque eu fico na audição olhando com carinho, tipo assim, fica tranquila que eu estou aqui tentando te avaliar da melhor forma possível, relaxa, né? Porque é muito ruim algumas posturas, né, de avaliação e tal, com aquela pessoa que está olhando para você e te intimidando e tal. Bom, aí foi bonitinho porque ela chegou, ela parou, ela viu aquela sala com um monte de gente, muita gente para fazer teste mesmo. Aí ela parou, ela falou, eu vou me acalmar. Sentou num cantinho, parou, inspirou pelo nariz. Lembra? Inspiração pelo nariz, aquece, umidifica e protege as vias aéreas. E ela inspirou profundamente, bem devagar, encheu os pulmões de ar. Aí soltou bem devagar. E ela fez isso 7 vezes, tá? Eu ponho 7, gente, funciona. Não tem dados científicos para eu dizer para vocês se 8 funciona mais ou menos, ou 6 já deu conta. 7 funcionou, tá? E eu sempre brinco, faz 7 porque é um número bom, eu gosto do 7. E aí ela fez 7 inspirações, 7 expirações pela boca, bem profundamente. Ela falou que a hora que ela abriu o olho, parecia que a sala tinha outra cor. E chamaram ela. E ela foi lá para dentro, fez uma super avaliação, enfim, fez uma audição muito legal, né? O teste dela foi super bom. E aí foi bonitinho, porque quando ela saiu, o rapaz olhou para ela e falou assim, você é boa, hein, garota? E hoje ela tá fazendo malhação. Eu não sei nem se ainda tá, agora com esse negócio da pandemia, mas ela tava até pouco tempo, eu vi que ela tava na malhação. Então é muito legal você ver que você é bom pra caramba e você consegue mostrar o seu trabalho, né? Imagina só você ensaiar pra caramba, fazer, enfim, tudo certo, aí dá um branco. Emocional dá branco também, né? Ou então você falha com relação à respiração. Ou então você começa a não conseguir cantar, por exemplo, porque você está todo travado e todo tenso com relação também à musculatura e respiração toda errada. Tem que ensaiar todo dia, tem que treinar todo dia, tem que estudar todo dia, tá? E aí, claro, no dia do trabalho, pensa em fazer um trabalho um pouquinho antes. Faz exercício muscular, aquece a musculatura do pescoço, alonga o seu pescoço, o seu corpo, faz um alongamento grande das estruturas todas de ombro, pescoço, né? Cuida disso. E aí o que acontece? Você, na verdade, traz o melhor de você, está disponível para aquele momento. Aí você consegue aproveitar e mostrar de fato quem você é. Quando eu fico muito nervosa e fico sem voz, sim, tem tudo a ver, tudo a ver. Pensa, olha só, você respira mais curto, você sobe, faz uma pressão na garganta e sobe a laringe e as pregas vocais elas ficam mais esticadas. Às vezes, se você tem algum inchaço de prega vocal, ela nem vai chegar você não vai conseguir falar mesmo, né? Então tem que alongar. Inclusive, eu tive uma paciente que por conta de estar com uma tensão aqui nessa região de ombro, ela não conseguia ter um trabalho de voz mesmo, ela estava completamente rouca e ela ia estrear 2 dias depois. Quando ela entendeu que ela conseguiu alongar essa musculatura, aqueceu a voz da maneira correta, simplesmente ela foi. A voz voltou ao lugar, tá? É muito comum as pessoas ficarem sem voz por causa de uma tensão, de um nervosismo, de uma ansiedade. É muito comum. É muito engraçado, que sempre que tinha uma peça, falava assim, a peça tal vai começar na semana que vem. Falava, gente, eu tenho que deixar meu consultório aqui a postos, porque vai ter gente aqui com problemas de fato de voz, porque realmente tem que dar uma reorganizada nessa musculatura. Depois, com o tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, né? A gente vai ficando mais à vontade. Por exemplo, eu tinha grandes questões com relação a lives, né? No começo da pandemia, eu comecei a fazer uma série de lives com pacientes meus. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, tá tudo no YouTube. Pacientes que frequentam, enfim, frequentam a minha vida, que viraram amigos e tal. E gente muito legal, gente muito importante. E foi muito engraçado porque o trabalho que eu fiz nas lives, no começo, gente, eu estava muito insegura, né? Era muito difícil para mim falar de frente à câmera, né? Era muito complicado eu conversar. Isso que eu estou fazendo hoje eu não faria nunca no começo da pandemia. Nunca, nunca. Falar sozinha, teoricamente, né? Não tem uma outra pessoa para bater papo. E vocês ainda são fofos que de vez em quando vocês falam alguma coisa comigo e eu respondo.
E isso é um grande bate-papo, mas é muito engraçado, porque eu tinha grandes dificuldades. Então tinha que ter toda uma preparação. Hoje, levanto, faço meu aquecimento, venho para cá e eu vou bater papo com vocês e tá tudo bem, né? Então, o treinamento diário é muito importante. E mesmo assim, a gente falha, tá? Volto a falar, ontem eu estava muito cansada, a minha respiração estava curta, né? Então eu estava aquela coisa de... O corpo estava pedindo cama, o corpo estava pedindo relaxamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita preparação para tudo. Mesmo muito preparados, treinando todos os dias, a gente falha de vez em quando. Mas quando a gente tem treinamento muscular, né, o que acontece? A gente começa a entender, o corpo da gente começa a ser muito mais rápido, tá? Então assim, quando a gente tem 20 anos, a gente machuca a perna e fica roxo, né? Rapidinho o corpo se recompõe e se regenera, não é verdade? Quando a gente tem 48, quase 49, a gente, quando se machuca, demora um pouco mais para se refazer. Só que eu sou uma pessoa que a vida inteira fiz exercício muscular. A vida inteira eu tive dentro de academia para me cuidar, né? Era uma questão de tendões e músculos e tal. Então o que acontece? Bom dia. Técnica para deixar a voz... Já vamos falar sobre isso. O que acontece? Quando a gente faz um trabalho muscular diário, a gente não vai deixar de ter um cansaço, uma distensão muscular, mas a gente se recupera muito mais rápido, entendeu? Isso é fisiologia do exercício, tudo. Olha só, com relação à voz rouca, eu preciso entender quem é o seu personagem. Porque existe uma série de formas. Por exemplo, eu estou atendendo uma moça que ela vai fazer um curta agora, e eu estou fazendo uma série de exercícios musculares para que ela tenha força, resistência, para ela conseguir chegar no teatro e fazer uma psicopata. E aí ela vai ter que falar com uma voz bem sussurrada. E o sussurro, vocês sabem, que faz mal, né? Porque a gente, na verdade, faz uma super pressão na garganta. E fazer isso é muita força. Tanto que a gente não deve fazer isso quando a gente está rouco. Pode falar baixinho, mas assim nunca, tá? E ela vai ter que falar desse jeito. Então, eu vou ter que ter toda uma preparação com ela para ela conseguir fazer o sussurro muito baixo, sem força, sem pressão, tá? Porque a gente tem microfone perto, né? O audiovisual permite, para o teatro é diferente. Então, tem que ver alguma coisa, alguma voz que você consiga fazer que não fique na garganta, tá? Você tem que pensar em alguma coisa mais opaca, uma voz mais lá para trás, né? Uma ressonância mais posterior, e entender que se você fizer alguma coisa que agrida suas pregas vocais, no dia seguinte você não tem peça, tá? Isso, assim, eu não sei como é que quem é o teu personagem, eu precisava fazer todo um estudo. É por isso que de vez em quando eu tenho umas pessoas que se preparam, que é muito difícil, gente, eu falar assim, não, alguém liga pra mim e fala assim, olha, sábado agora eu vou estrear, já aconteceu. Eu vou estrear esse sábado, mas eu preciso arrumar uma voz melhor, porque eu tô ficando rouco. Me ferrei, né? Porque eu não tenho varinha de condão, eu preciso preparar a musculatura da pessoa para que ela consiga entender os espaços. Vejam, o Ricardo Juarez é um dublador que fez o Johnny Bravo, ele fez Melman, de Madagascar, ele fez Dudu e Edu, enfim, ele fez um monte de personagens maravilhosos na dublagem, e ele é a voz da Globo, que faz Crefisa Oferece Jornal Nacional. Todo mundo conhece essa voz. O Ricardo um dia chegou no consultório e falou pra mim assim, Lu, eu preciso... Ele tinha feito a dublagem de um jogo que se chama God of War, o número 2. E aí ele falou, eu preciso fazer um trabalho com a minha voz para preparar ela, porque pode ser que no final do ano eu tenha a possibilidade de ser de novo o Kratos do God of War. Kratos é um cara gigante, né? É um super lutador, é um cara que é enorme, é um lutador enorme. Que ele, no outro jogo, pelo que eu entendi, ele entrou numa vila que era uma missão dele, matar todo mundo na vila, não sei o quê, e ele acabou matando a família dele. Mas o filho dele sobrou, né? Então ele acabou matando a mulher que ele amava, enfim. Então ele tá um homem mais velho, mais triste, que tem uma função de levar o filho dele com ele o tempo inteiro e cuidar desse menino. Então, vocês imaginam que a voz do Ricardo já é uma voz super grave. E a gente começou a fazer um trabalho para ele entender como é que ele deixaria a voz dele, que é tão doce, triste,
áspera, sem se machucar. Gente, o trabalho foi incrível, mas foi quase um ano de trabalho, entende? Para ele entender como é que é esse trabalho muscular. E deu super certo, né? Hoje ele fez o God of War. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir a voz do Ricardo, é uma voz sensacional. E a partir daí a gente começou a trabalhar tudo muito junto. E ele entendeu tanto os espaços dele, que ele faz todos os exercícios todos os dias. Enfim, eu fiz exercícios programados de fato para ele. Mas, gente, ele é tão certinho que muda o tempo. O Ricardo fala assim: Lu, eu vou dar uma passada aí porque eu tô achando que o tempo tá meio seco e a garganta tá pegando. Ou então eu vou viajar para um lugar muito frio, eu tô com medo, eu quero uma resistência. Sabe assim, gente? Vocês não têm noção do cuidado desse homem. Então, não existe dica, existe exercício, entende? É sério o negócio. Quando a gente se dedica de fato a alguma coisa, e é isso que eu venho falar para vocês o tempo inteiro, não adianta vocês se jogarem numa coisa que dá tanto trabalho e não fazerem isso com a alma. Tem gente que me traz, de repente, um texto decorado que eu não vejo alma no texto. Aí quando você começa a fazer a decupagem do texto, entendendo qual é a emoção de cada lugar, qual é a emoção de cada pedacinho do texto, gente, o texto muda. O texto tem que ser pretexto. Vocês têm que entender o texto. E se por acaso faltar alguma coisa, né, enfim, o emocional chegar a ponto de te dar aquele branco, vocês sabem o que vocês estão falando, vocês mudam as palavras e chegam no objetivo final. Se o coleguinha de vocês que estão ali tá ali do lado, de repente falha por algum motivo, o que você vai fazer? Você vai dar a deixa para ele continuar fazendo o trabalho dele acontecer. Agora, se está decorado, não dá para chegar nesse ponto, tá? Então, a voz rouca pode ser feita de uma série de formas, mas a gente tem que pensar. Por exemplo, na dublagem, você chega para ver um personagem. É super difícil ser dublador, gente, é super. E aí você chega, imagina, tem lá uma mulher sei lá, uma advogada seca, agressiva e autoritária. Eu não tenho nada daquilo. Eu não sou seca, não sou fria, não sou autoritária, não sou brava. Como é que eu vou fazer aquilo? Eu tenho que deixar, como diz a Mabel César, eu tenho que fazer um mundo Matrix à minha volta, deixar o meu corpo disponível para aquele personagem. Aí eu olho, onde é que está aquela respiração? Isso tudo vem, gente. Onde é que está a respiração dela? Ok. Olha a firmeza que essa mulher tem. Olha o tom de voz. E aí você simplesmente encaixa tudo. A imagem que você faz na sua voz vai casar com aquilo lá. E aí as pessoas vão parar de prestar atenção na sua voz, que é o grande objetivo. Quando você ouve uma dublagem bem feita, você presta atenção no filme. Se você ouvir uma dublagem com muito sotaque, com muita respiração errada, com muito ponto de bilabial errado, né? Você não vê a boca bater. Quando você, enfim, a voz de repente é muito aguda para aquele personagem, muito grave para aquele personagem, você fala, oi? Aí você fica olhando, daqui a pouco você perdeu o personagem, né? Então, tudo tem função e tudo tem relação com a respiração. Tudo, gente, tudo, tá? Tem que treinar todos os dias, tá bem? A respiração interfere em absolutamente tudo, 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 tudo. Ficou sinistro o trabalho, né, Paulo? É impressionante mesmo. Disciplina é fundamental. Falou tudo, André. É isso. Se a gente tem disciplina... Outro dia chegou uma menina chegou com um papel, né? A gente estava fazendo terapia e tal. E aí ela falou assim, eu tô com um texto aqui tão difícil. É um texto antigo de Romeu e Julieta. E a menina é boa atriz, muito boa atriz. Aí ela me trouxe o texto gravado. Ela falou assim, já decorei o texto. Só que ela ficou nervosa na minha frente. Deu branco. Eu falei, que bom que aconteceu isso. Ela falou, por quê? Eu falei, bom, porque eu já entendi que você não entendeu o texto. E aí, eu fui decupar o texto com ela. Decupar é você entender de fato. Então, olha só o que ela está falando. Olha só o que o Romeu falou. E, gente, é muito diferente. Por exemplo, se eu falo... Tem algumas palavras que a gente não usa mais, que se eu simplesmente repetir o que eu estou lendo, às vezes você faz até uma acentuação errada. Entendeu? Sei lá, em vez de falar bólido, eu vou falar bolido. Estou dando um exemplo, tá? Então, eu tenho que entender o que é aquilo. Pega o dicionário, vai entender o que é, entenda o que está acontecendo naquele texto. Veste aquela personagem que está ansiosa, que está triste, que está com medo. Veste isso tudo na sua voz e faz acontecer. Não adianta eu chegar e começar. Não, você faz isso, você faz aquilo, bababá, bababá, e dá o texto aqui num lugar que nada a ver, né? Ou simplesmente porque está decorado. Quando a gente acabou de entender o texto e fazer frase por frase, ficou incrível, incrível. Completamente diferente do que ela estava se propondo a fazer. Ela entendeu o texto. E isso é uma coisa extremamente importante. Não adianta decoreba, tá?
No começo, acho que faz uns 3 meses, teve uma menina também que me trouxe uma série de... Ela falou que ela entrou numa escola de teatro que era assim, toda semana tinham 3 monólogos ou dois monólogos para entregar, ou na segunda e na sexta. Então ela tinha, na segunda-feira, ela entregava o monólogo de sexta, recebia um novo e fazia para sexta-feira, entregava, recebia outro. Gente, então assim, foi psicopata, foi mãe, foi avó, foi piriguete, foi a menina que estava terminando com o namorado, ela teve a oportunidade de fazer um monte de papéis. No começo, textos decorados, sentado e pá. Depois, pá. Chegou uma hora eu falei, não, eu vou interferir. Ela falou, o que foi? Eu falei, olha só, vamos mexer, eu não quero só a sua articulação, a gente estava fazendo um trabalho de sotaque. Eu não quero só trabalho de articulação. A gente vai começar a mexer nessa interpretação também. Ficou sensacional, ela entendeu a emoção do negócio. E aí, gente, junto com a emoção, imagina só, quando eu tô ansiosa, o que acontece? A gente vem com a respiração para cá. Quando eu tô com medo, respiração para cá. Quando eu tô tranquila e zen, a respiração fica muito mais leve, a voz fica mais leve, né? Então, tudo tem a ver com respiração. Se você não treinar a respiração, não tem acordo, tá? Não tem acordo, não vai. Então, eu gosto muito de conversar com vocês para pôr uma sementinha de disciplina, né? Não é à toa que as pessoas são boas pra caramba, sabe? Tem artistas que vão pra televisão e não levam o papel decorado, mas eles entendem o que está acontecendo e como é que é o jogo da cena. Se não me engano, Antônio Fagundes faz isso. E falam que é muito bom trabalhar com ele, porque, eu acho que é ele, porque ele começa a falar e aí o texto tá tão próprio, tá tão internalizado, tem 300 anos de vida de ator. E aí, nesse lugar que eu quero que vocês cheguem, sabe? Eu quero que vocês cheguem lá, quando você vai contracenar com uma pessoa que é muito boa, ele te ajuda, se é generoso, claro, né? Ele te ajuda, ele te auxilia, ele te dá todas as oportunidades, e isso em qualquer lugar da vida, gente, né? Pode ser no teatro, pode ser na dublagem, pode ser, enfim, em palestra. Quantas vezes eu vou dar palestra e eu chego e eu olho e o público não é um público que eu estou acostumada, né? Então, de vez em quando eu chego, por exemplo, quando eu vou dar palestra para pessoas que me conhecem já, no mundo artístico, é uma delícia. Eu chego lá e tem um monte de olhinho olhando para mim, tipo assim, ai, a Lu chegou, nossa, que gostoso, eu vou estar aqui com ela, tá? E aí você, nossa, a palestra rola. E aí você vai olhando para os olhos das pessoas que estão com fome de entender o que você está falando, de trazer, tem expectativa, é uma delícia. Agora, imagina só, se eu chego no lugar e tem um monte de gente assim, a minha respiração vai pro saco, né? Vem aqui em cima, com certeza. Eu começo a falar, meu Deus do céu, eu vou ter que catar esse público, eu vou ter que fazer eles entenderem que eu não sou um fiasco. E aí dá um trabalho danado, é uma energia danada que a gente vai despender naquela situação. E normalmente acontece de ser tudo bem, tá? Mas dá mais trabalho, né? Então, quando o público me ajuda, é muito mais fácil. Quando eu tenho uma relação com as pessoas, é muito mais fácil. Quando eu conheço, por exemplo, uma pessoa que está procurando ajuda de fonoaudiologia e essa pessoa já vem com uma expectativa gostosa de vamos juntos, eu não sou dona da verdade, mas eu vou tentar te ajudar a chegar no melhor de você. E é isso que a gente tem que pensar, tá? A gente tem que dar a mão junto e falar, esse é o caminho. Não tem mágica, não tem o vara de condão, né? Não tem um botão que eu ligo e falo assim, agora você vai falar com sotaque neutro, agora você vai respirar direito, agora você vai respirar com uma respiração que te faça ser isso tudo. Gente, aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou fonoaudióloga de muitas dubladoras, muitos dubladores, muitos locutores. E quando aconteceu de eu ter que fazer a locução, a respiração foi muito difícil para mim. Muito. Porque imagina, eu tinha que estar com silêncio absoluto no espaço, né? E eu tinha que ter, era um texto de 30 segundos. E, gente, foi muito difícil. Porque se eu respirasse curto, eu ia o tempo todo ter que fazer esse barulho. E quando você está no silêncio, qualquer barulhinho é um barulhinho chato, né? Ele vai aparecer. E aí depois acho que vai ter um super trabalho para a pessoa limpar. Eu não sei fazer isso, eu não sou uma pessoa que lida com isso, né? E aí foi muito interessante, porque eu enchi meu pulmão de ar, e aí eu fazia pequenas tomadas de ar, e para não fazer barulho, porque aqui, quando a gente respira rápido, a gente faz um barulhão, né?
enfim, o que eu fazia? Eu tomei o ar, né? Então eu fiz. E aí eu falei. E de vez em quando eu tomava um pouquinho, sabe? A tomada de ar é tão rápida. E aí eu fazia essa tomada pela boca, tão rápida, que eu simplesmente punha um pouquinho mais de ar dentro do peito. Sabe aquela coisa assim? Eu vou dar um pouquinho mais de ar para eu não faltar. E ficou incrível. Vocês não ouvem barulho de ruído de respiração, tá? Quando a gente respira, as pregas vocais estão abertas, tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes quando a gente inspira, cantando, falando, enfim, a gente faz barulho, a gente dá uma fechada nas pregas vocais. Então, um barulho tipo... Tá? É um barulho que não pode acontecer. E muitas vezes a gente vê cantores fazendo isso. Tô cantando, e continua cantando, então faz aquele barulhinho. É muito engraçado. E, nossa, conheço um monte de gente falando fazendo isso, tá? Então a gente tem que ter muito domínio e muito controle dessa respiração, né? Tanto de entrada quanto de saída de ar, entendeu? Então, gente, treino é indispensável para o nosso trabalho, em qualquer situação. Se eu fico nervosa, eu respiro. Se eu fico ansiosa, eu respiro. Um último caso que eu vou contar para vocês foi o caso de um rapaz que ele nunca tinha feito televisão e ele ia fazer uma peça com um monte de gente já famosa. Ele era novato, mas a gente chama de novato na área. Ele estava recém-formado, tal, na área de artes, um menino muito lindo, e ele tinha que fazer 2 papéis. E aí eu organizei as vozes dele para uma ficar bem rouca, bem velha, e o outro era um rapaz mais jovem e tal. Então ele fazia esses dois personagens. Treino, Dini, é isso aí. Aí a gente fez, nossa, durante o processo dele de ensaios, eu ia muito para cuidar deles, eu estava cuidando da peça. Eu era fonoaudióloga responsável pela peça. E aí aquela coisa de entender, organizar, um falar com o outro e o outro entender, enfim. Aí, gente, foi muito interessante porque no dia ele estava muito nervoso. E aí ele foi assim, eu entrei no camarim, ele olhou pra minha cara e ele falou, eu não vou conseguir. A voz estava aguda. Eu não vou conseguir, eu tô muito nervoso, muito com nervoso. Falei, você tem 1,90 m de homem, tem uma voz super grave, você deu conta de fazer isso o tempo inteiro, você estudou, você trabalhou, enfim, a tua interpretação estava linda, a sua voz, a sua interpretação vocal também estava linda. Vamos respirar? E aí eu coloquei ele num canto, segurei as costelas dele, pedi para ele respirar profundamente, né? Respira, fiz 7 respirações de novo, né? Não me perguntem o motivo dos 7, mas os 7 funcionaram de novo. E aí foi interessantíssimo, porque ele entrou no teatro, fez a peça, fez lindamente a peça. Os 2 papéis que ele tinha que fazer, ele super interpretou, não só com o corpo, mas com a voz. E eu falei pra ele, gente, a quantidade de gente que tem aí fora que pode te ver e te levar pra televisão, porque todos os outros tinham passagem pela televisão, sabe? E aí, quando acabou, ele tava tão nervoso, ele foi tão bonitinho, porque ele tava no final, o teatro era pequenininho, ele tava lá no fundo. E aí ele pôs a mão aqui, abaixou e a lágrima desceu. E ele olhou pra minha cara, tipo assim, obrigado. Então, eu acho que o meu papel é o tempo todo falar pra vocês, treinem. A respiração é fundamental na vida de qualquer um. Qualquer coisa que a gente treina muito, vai chegar num momento que a gente vai conseguir ter uma excelência naquilo, né? E olha, a excelência é minha, com as minhas capacidades, com as minhas potências. Eu nunca vou conseguir ter, de repente, uma voz de uma cantora lírica, mas eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor vai ser o melhor para mim, né? E se aquilo encaixar com o papel que eu preciso, show de bola. Então, gente, a gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz, né? Pra gente. Não se comparem com ninguém. Façam o melhor o tempo todo. Peguem pessoas como exemplos na vida de vocês, assim como eu faço a vida inteira. Tem pessoas que eu falo, nossa, essa pessoa é ótima. Tem coisas que são maravilhosas, tem coisas que eu não gosto, eu não uso. Eu não vou falar mal dela, né? Mas tem coisas que eu acho sensacionais. Assim como colegas minhas de profissão, tem pessoas que falam, puxa vida, que trabalho lindo. Gosto disso, não gosto daquilo. A mulher está pensando, ela está fazendo o trabalho dela acontecer. Agora, eu vou ficar criticando porque ela fez uma coisa que eu não acho que é certo. Chega de mimimi nessa história, tá? Então, a gente tem que pegar pessoas na nossa frente que são modelos de vida pra gente, né? Modelos de história, modelos, enfim. E pegar o melhor delas, né? E pegar o melhor, na verdade, de todo mundo que está à nossa volta. Às vezes a gente não gosta de determinadas pessoas, mas tem atitudes delas que são legais.
Tem pessoas, diretores de dublagem, patrões, diretores de teatro, que são pessoas difíceis, tal. Preste atenção no que ele está ensinando, no que ele está te propondo, né? Isso tudo é muito valioso, porque a gente vai olhar para aquilo e falar, entendi. Se a gente já vai com pedras na mão, a gente já está se defendendo de coisas que de repente a gente pode modificar, né? E a gente não tem, eu não tenho razão para ser melhor do que ninguém, né? Somos todos feitos da mesma matéria, né? Então, vamos respirar direito, vamos nos concentrar em exercícios físicos, porque é físico, tá? Voz é exercício físico todo dia. Vamos treinar, vai procurar uma fono, vai fazer exercícios específicos para vocês. Cuidem da voz, da respiração de vocês todos os dias. Vocês vão ter ganhos que vocês não vão acreditar. Para você ser um bom cantor, um bom ator, um bom diretor, a gente tem que estudar, né? Põe a fonoaudiologia na nossa vida de verdade. Eu, como fono, se eu não me esforçar para treinar um pouquinho todo dia, para ganhar resistência, como é que eu falo 10, 12 horas por dia, que nem louca? Vamos pensar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível. E mesmo assim, eu não estou livre de ter cansaço, de ter rouquidão, só que eu vou me recuperar mais rápido. Ontem eu estava com a garganta doendo, estava cansada, nada como uma boa noite de sono. Hoje eu estou nova, recuperada e vou até às 10 da noite aqui com vocês, tá bem? Bom, hoje à noite a gente vai falar sobre alergias, inflamações, infecções, enfim, essas coisas que acometem o trato vocal, enfim, a gente que acometem a gente tem que burlar e se reorganizar, tá? Então, às 9 horas da noite a gente vai estar aqui, as lives estão ficando gravadas, tanto aqui no IGTV quanto no meu YouTube, que é Luísa Catoira. Qualquer dúvida, vão mandando que eu vou respondendo, eu mesma vou respondendo, tá bem? Beijo, ótimo dia pra vocês e a gente se vê à noite, 9 horas da noite a gente tá aqui. Beijão.